Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria estar aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nesse dia. Amado, tenho algo da parte do Senhor para o amado irmão. Abre sua Bíblia aí rapidamente no livro de João, no capítulo 12. A gente vai tratar de algo aqui muito importante. Livro de João, no capítulo 12, no versículo 42 em diante, que diz assim: contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Amado, algo muito importante a palavra de Deus está dizendo nesse momento. Porque aqui nesse texto, no livro de João, no capítulo 12, nós vamos ver que Jesus, ele está com Lázaro pregando o Evangelho. Ele está com Lázaro ensinando. No início desse texto, vão trazer até um paralítico, 4 homens carregam ele, bota ele por cima do telhado, e ali Deus perdoa os pecados, e vai ali doutores da lei, fariseus, homens que tinham muito conhecimento da palavra de Deus, como aqui nós já ensinamos em outros vídeos, que os fariseus eram homens separados, homem que dedicava verdadeiramente a sua vida à lei de Moisés. Então, meu amado, nesse exato momento, a Bíblia está dizendo que muitos daqueles homens que tinham autoridade, eles verdadeiramente não reconheciam Cristo. Por quê? Porque para não perder e não ser expulso da sinagoga. Não ser expulso da sinagoga. O que acontecia naquela época era o seguinte: os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, que era chamado sacerdote, eles viviam do templo. Eles viviam verdadeiramente sendo alimentados do templo. Tá? Os sacerdotes, eles não tinham herança, eles não tinham ali trabalho, eles viviam de verdadeiramente daquilo que era doado ano a ano dentro do templo. Eu quero que você capita isso junto comigo. Não era o dízimo não era dado todo mês, não tinha campanha, não tinha nada. O dízimo era dado ano a ano. Se colhia ali o alimento, via os 10% que tinha os sacerdotes e levava ali para os 10%. Se os sacerdotes quisessem trocar aquela oferta, aquele dízimo, por dinheiro, ele tinha que botar uma barraquinha, vender o dízimo que ele tinha, trabalhar. Ele tinha que trabalhar, tá? E trocar, até mesmo para vender, para beber bebidas fortes, que eles podiam beber bebida forte, e pode até hoje beber. Até hoje os judeus podem beber. Então, para isso que era feito. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é que verdadeiramente algum desses homens deram crédito à palavra verdadeiramente do Messias, mas eles não se convertiam, não se declaravam para não ser expulso da sinagoga, não perder aquilo que ele tinha, aquela legalia, não perder aquele dinheiro, não perder aquela de ser louvado dentro do templo. Então, por isso eles não confessavam a Cristo. Parece que nós estamos vivendo no tempo de hoje, porque Cristo falou assim, eu vim para tirar vocês das trevas e passar para a maravilhosa luz. Mas mesmo tendo a luz, eles não iam sair das trevas. Por quê? Porque fielmente eles acreditavam que a lei
de Moisés, não os 10 mandamentos, mas a lei mosaica de 613 mandamentos, era dada por Deus. Então eles acreditavam fielmente nisso. Por eles acreditar nessa religião dos judeus, eles não deram crédito ao Messias, à luz que estava ali. Porque Cristo, ele foi o quê? Verdadeiramente, ele, desde o seu nascimento, ele teve que fugir de Herodes, morar no Egito, depois veio para a menor cidade de Nazaré. A gente vai ver que ele viveu num sepulcro, no meio de pedras, não teve uma infância rica, próspera, mas veio de um lugar aonde o próprio Filipe fala para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazaré era uma cidade que ninguém dava crédito, né? Era uma cidade que verdadeiramente homens saíssem dali, era visto como impuro até mesmo, creio eu. Então, meu amado, verdadeiramente, aqueles homens doutores da lei daquela época, eles estavam cegos. Por isso que Jesus falou: pode um cego guiar outro cego? Eles, pela lei, eles estavam cegos, não conseguiam enxergar verdadeiramente quem era Cristo, quem era o Messias. Então eles eram doutores da lei. O que eu quero dizer com isso, meu amado? Que ainda hoje, homens conhecedores, estudiosos, teólogos da palavra de Deus, ainda estão passando o mesmo problema dentro da igreja, chamada Igreja de Cristo. Porque muitos pastores hoje, muitos padres, né, muitos homens que estão aí dentro, estão sendo enganados, conheceu a verdade, mas não consegue sair por causa dos benefícios que eles têm, os salários altos que eles ganham, né, os benefícios de casa, de carro. Se eles saírem, eles não podem mais verdadeiramente ter aquilo tudo. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer aqui, justamente nesse texto, que eles adoram mais o homem do que a Deus. É a mesma coisa que acontece no dia de hoje. Eu falo para os amados irmãos: não fica com a minha palavra, não fica com aquilo que eu penso, porque o homem, ele pode ser enganoso, mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela é eficaz. Então o que eu estou passando para você é a palavra, não minha, mas do Criador. Eu não estou manipulando a palavra como eles manipulam a palavra de Deus. Estou passando ela para você pura, como vindo diretamente do arco do céu e botando na sua vida. Porque eles usam a exegese hermenêutica justamente para te enganar, te ludibriar, te iludir e te levando, caminhando para o inferno. Você quer ver uma coisa? Se a gente for ler no livro de Isaías, no capítulo 1, você vai ver algo interessante. No capítulo 1, versículo 3 em diante, fala que o boi, ele conhece o seu possuidor, o jumento, verdadeiramente, a sua manjedora, o seu dono. Mas Israel não conhece o seu Deus, não tem o conhecimento de quem é o seu dono. Isaías vai falar. Israel não conhece. Ele ainda vai falar mais que verdadeiramente eles saíram do Egito, mas ficaram com o seu coração preso no Egito, sacrificando quando Deus nunca pediu sacrifício. Então, verdadeiramente, por isso que Oséias, quando ele vem, ele fala algo muito interessante na palavra dele, que no capítulo 6 de Oséias, o capítulo 4 de Oséias, no versículo 1, ele vai falar que a terra não tem conhecimento da verdade. Por isso que ele fala no capítulo 6, no versículo 6, me perdoa, no versículo 1 ele fala que a terra não tem conhecimento da verdade. No versículo 6 ele vira e fala o que pra gente? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, amado, o que eu estou fazendo aqui para os amados irmãos, nada mais, nada menos do que ler a Escritura da forma que ela é. Ter um entendimento correto da palavra. Por quê? Se Cristo, ele veio verdadeiramente
Deus ele enviou o seu Filho para livrar o seu povo. Quem é o seu povo? Israel. Então, se Cristo enviou o teu povo, o Messias, o último sacrifício, verdadeiramente, vê se você capta isso comigo. Se Deus enviou o teu Filho, Cristo, tá, para ser sacrificado, ofereceu em resgate daquelas vidas que estava presa, então, olha só, Deus ele pegou o teu filho, ofereceu o sacrifício para resgatar o que estava na mão de quem? Do império da morte, que é a lei. O império da morte é a lei. Então estava na mão do diabo. Se Cristo enviou o teu filho, se Deus enviou o teu filho como último sacrifício, o sacrifício era para Deus? O sacrifício de Cristo verdadeiramente, ele, vou enviar o meu filho para te resgatar ele da minha própria mão. Eu vou enviar o meu filho para resgatar ele, porque eu quero que ele saia da minha mão. Eles já estão na minha mão, porque eles já sacrificam para mim. Mas, amado, Cristo, ele sacrificou e foi oferecido justamente para nos resgatar da obra de Satanás, que iludiu verdadeiramente o povo no deserto, que iludiu Israel e estava cego. Então, assim nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivendo iludido. Por quê? Por falta de conhecimento da Escritura Sagrada. Por não conhecer quem é Deus. Tu quer ver uma coisa? Nós fizemos aqui um estudo sobre batismo. E esse estudo sobre o batismo fala que o batismo ele anula Cristo. Você acha que não anula Cristo o batismo nas águas? Não anula? Tudo bem. Vamos lá pegar uma coisa, tá? A lei, ela não tem batismo. A lei, ela não tem batismo. A lei. Ela tem tanques, se você for lá na arqueologia, ela vai ter tanques de purificação. O tanque tinha uma entrada e uma saída, como o tanque de Betesda. Aqueles tanques, a pessoa estava impura, ou doente, ou enferma, ou com lepra, ou alguma coisa assim espiritual que ela estava, ela passava para aquele tanque para se purificar. Não existia batismo. Então ela entrava por um lado e saía pelo outro para sair limpa. Ela não podia entrar pelo mesmo lugar nem sair pelo mesmo lugar. Então ela saía, entrava de um lado e saía do outro. E ali tinha que cobrir o corpo dela, era a imersão. Então esse era verdadeiramente o culto, uma prática religiosa judaica. Aí vamos lá. Então se Cristo passou nas águas, Cristo tinha pecado. Cristo estava impuro, é isso que você está dizendo? É isso que o cristianismo de hoje está dizendo quando batiza alguém nas águas. Vamos lá, mas o batismo de João era batismo de arrependimento. Tá bom. Você está falando que Cristo tinha que se arrepender quando João batizou ele. De quê? Se ele era sem mancha, sem mágoa. Ele era o cordeiro perfeito. De quê? Ele tinha que nascer assim. Tinha que ser perfeito. Então Cristo ele se arrependeu para João Batista, eu vim me arrepender. João Batista, eu vim. Então você está falando que Cristo, o nosso Criador, o nosso Redentor vive, ele tinha pecado. Ele estava impuro. Então por isso que essas doutrinas, se você não conhecer a verdade, verdadeiramente, que a verdade nos liberta, você não vai chegar, irmão. Você vai estar vivendo um ponto da lei, como diz no livro de Gálatas, no capítulo 3. Aí você deixa os 612 mandamentos da lei para lá, que já é maldito, maldição. Porque se você cumprir o mandamento da lei, você vai ter que matar. Matar alguém que pega em adultério, você vai ter que matar ela, senão você vai estar amaldiçoado. Você vai estar matando alguém que verdadeiramente
um povo que blasfemou contra Deus, você vai ter que apedrejar ele. Apedrejar ele quando ele amaldiçoou o seu templo, sua igreja, você vai ter que apedrejar ele. Blasfemar contra o seu pastor, contra o sacerdote, você vai ter que apedrejar ele. Tu tem noção que as igrejas estão fazendo por luxúria? Por não querer ensinar o evangelho da verdade? Por não querer ensinar o evangelho do amor, da caridade, da mansidão, da temperança, da longanimidade, da igualdade? Porque o evangelho, se não houver igualdade, não é evangelho. O evangelho, se não houver amor, não é evangelho. Então, primeira coisa que tem que haver no evangelho de Cristo, a característica de Cristo, os dons de Cristo, o caráter de Cristo é a justiça, a fé e o amor. Por isso que ele falou, pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, se a árvore é ruim. Então, se você dá o fruto bom, se as suas práticas são boas, aí sim. Se eu consigo amar o meu próximo com ele, aí sim. Se eu consigo ter uma coisa e desejar por irmão, aí sim eu estou com o evangelho de Cristo na minha vida. Não tirar, levar o povo para dentro de um lugar, fazer igual o Nirode fez, bisneto de Noé, que construiu a torre de papel, levar o povo ali, conduzir o povo, eu vou fazer essa torre aqui para me juntar o máximo de povo possível e governar em cima deles e tirar proveito. É isso que eles estão fazendo. Será que você não percebeu isso antes? Será que você não deu ouvido? Como? Livro de Romanos, no capítulo 10, vai falar, como ouvirão, como eles crerão se não há quem pregue? Amado, está se levantando homens, está se levantando verdadeiramente, vamos botar aí, homens com o Espírito Santo de Deus de profeta, que é um dom para profetizar a sua vida e falar para você, povo meu, acorda, se levanta e leia a palavra de Deus e se liberta. Saia das trevas, saia da escuridão. Porque quando Jesus ele entrou no templo, ele não expulsou, ele não escoteou só aquele que estava vendendo. Ele escoteou verdadeiramente o que comprava também. Por isso que ele falou, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai falar que o povo ele foi iludido pelo engano, o espírito de anticristo. Por quê? Com todos os sinais e poder e prodígios de mentira para os que perecem. O apóstolo Pedro vai falar ainda, 2 Pedro capítulo 2, meu amado, acorda, acorda, Cristo veio e te resgata, e por causa de avareza eles fazem de vós negócio, com palavras fingidas. Eles até sabem da verdade, têm um conhecimento da verdade, mas negam Cristo com as suas obras. Eles não querem se converter porque aquilo dá lucro para eles. Até quando você vai ficar nesse erro? Até quando nós não vamos acordar? Até quando nós vamos continuar nisso? Mesma coisa eu falei no outro vídeo, né? Apresentar crianças. Apresentar para alguém que criou. Chega um homem para mim e fala para mim assim, aí, queria te apresentar uma varoa. Aí quando ele chega para mim, é a minha esposa, irmã Luciana. Aí, tá, mas eu já conheço ela. Tu vem apresentá-la para mim? Mesma coisa de pegar o meu filho, né? Falar, ó, quero te apresentar o jovem. Aí quando vem, ué, esse é o Emanuel, já conheço ele, quer me apresentar ele? Sou eu que crio ele, foi eu que fiz ele. Blasfema, irmão. Se apresentava as crianças nos templos pagãos. Se apresentava as crianças no templo judaico, porque lá não habitava Deus. Deus não habita na treva, Deus habita na luz.
Quem falou naquela nuvem escura com Moisés, não fala os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são perfeitos leis morais. Mas Deus falou assim, ó, Moisés, pede para o povo escutar a minha voz, que eu guiarei ele pelo caminho. Mas isso daqui é lei moral, ó, Moisés. Mas quando vem 613 mandamentos, que os próprios profetas falam que Deus nunca pediu sacrifício, que se pudesse dar uma lei boa, verdadeiramente não precisaria Cristo vir. Irmão, verdadeiramente, acorda, abre a sua mente, lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus e não se contamine com verdadeiramente o que está saindo da boca desses homens. Porque aqui está dizendo que esses homens, até eles creram na palavra, eles conhecem a verdade, mas não se convertiam, não louvava a Deus com a sua boca, não se manifestava para não perder a regalia, não se deixar de ser louvado pelos homens. A igreja católica apostólica romana, a igreja romana é que pega homens, né, e fazem de deuses. Assim era no passado e assim é no dia de hoje. Sabe como é que começou a igreja católica romana? Começou lá atrás. Um homem teve uma visão, né? E à noite ele sonhou com uma cruz, e essa cruz ele botou no seu escudo. Vai meditar sobre isso. E outra hora a gente fala sobre isso aqui. E ganhou todas as suas batalhas. E ali ele começou a se converter, falando que era o cristianismo, porque ele viu a cruz e começou a matar os outros e conquistar a cidade. Preste atenção no que você está seguindo. Amém? Que Deus seja louvado na tua vida e que nós venhamos nos converter ao verdadeiro cristianismo a cada dia, a cada amanhecer. Meu nome é irmão Guilherme. Tá? Que Deus abençoe. Fique na paz. Estamos juntos. Se quiser saber meu telefone, tem aí. Vou deixar aí no... para que todos os irmãos quiser conversar comigo no Zap, tá? Porque nós somos a igreja de Deus. O que nós precisamos é de um lugar para a gente aprender a adorar. De um lugar para a gente aprender, não para a gente adorar, para a gente se reunir e aprender a adorar. Comunidade remanescente da igualdade. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Fica na paz.